irmãos que acompanham o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz e bem. Hoje vamos refletir sobre o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Este texto está localizado entre os três anúncios da paixão presentes no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 31, no capítulo 9, no verso 30, e no capítulo 10, a partir do verso 33. Esses anúncios ocorrem logo após a profissão de fé de Pedro, que está presente no capítulo 8, e a manifestação de uma compreensão incompleta do messianismo de Jesus de Nazaré. Apesar de reconhecer Jesus como Messias, os discípulos esperavam que ele restaurasse o reino nacionalista de Israel com poder e triunfo, do qual eles teriam benefícios institucionais na organização deste novo reino. Basta vermos os diálogos dos discípulos nos textos que seguem ao que estamos refletindo hoje. Nestes textos, vemos os discípulos discutindo sobre quem dentre eles é o maior e qual deles teria maior poder e privilégio. A narrativa de hoje também está logo após o relato da transfiguração de Jesus, que expressa como, de fato, os discípulos, representados nesta cena pela fala de Pedro, ainda não compreendem o projeto do reino de Deus, um reino de justiça, de liberdade e não de poder. Marcos constrói aqui no capítulo 9, a partir do verso 14, uma bela narrativa, repleta de detalhes e de vivacidade. O contexto é este: uma multidão, os doutores da lei e os discípulos em uma discussão. Em meio a isso, surge um pai e um filho enfermo. O filho sofre de grave quadro de epilepsia desde criança, colocando em risco constante sua vida e liberdade juvenil. Esta era uma das muitas doenças que eram atribuídas às possessões demoníacas, por isso a cura se dá por meio de um relato de exorcismo. Em síntese, a narrativa expressa uma tentativa frustrada dos discípulos, na ausência de Jesus, de restituírem a plenitude da vida deste menino e de sua família. Vamos destacar aqui 3 pontos. O primeiro é a atitude de Jesus, que irá restaurar plenamente a vida desta criança. O segundo é a fé vacilante do pai do menino. E por último, a ignorância dos discípulos quanto ao projeto do reino, levando-os à busca de prestígio e de poder. No primeiro ponto, observamos que Jesus é capaz de restituir plenamente a vida, curando o menino de todo o mal que o aprisiona e limita sua liberdade e potencialidade humana. Jesus faz isso porque está intimamente ligado ao projeto do Pai. Sua ação é sempre manifestação deste projeto, deste reino de justiça e de paz. Jesus não está comprometido com as estruturas de poder político, econômico, sócio-religioso que configuram sua sociedade e limitam de diferentes formas a vida de seu povo. O segundo personagem que destacamos é o pai. O pai deseja a mudança da realidade que aprisiona seu filho, mas duvida que seja possível uma vida nova onde os poderes aprisionantes sejam desfeitos. Talvez esteja acostumado àquela realidade limitante e entorpecido por ela, e assim não ousa crer em um novo modo de vida. Por isso clama a Jesus: ajude a minha falta de fé. Por último, temos os discípulos. O grupo dos discípulos ainda estão no caminho da compreensão do projeto do reinado de Deus, mas mesmo assim, ousam, na ausência de Jesus, que configura na narrativa de Marcos um distanciamento deste projeto de Deus, romper com os fatores que estão limitando a vida daquele menino. Fazem esta ação não com a intenção de construir o reino de justiça, mas estão motivados por uma busca de prestígio diante da multidão que os observa.
Suas ações ainda estão comprometidas com as estruturas que limitam a vida do povo. Jesus justifica o fracasso dos discípulos pela falta de oração, ou seja, os discípulos fracassaram porque estão longe, falta união com o projeto do Pai. A oração é o modo mais eficaz de configurar a nossa vontade à vontade de Deus, os nossos projetos pessoais e sociais ao projeto de reinado de Deus, um reinado que oferece vida em plenitude, pois não está comprometido com as estruturas de poder limitantes da vida de tantos irmãos e irmãs ainda nos dias de hoje. Assim, no texto que estamos refletindo hoje, Marcos nos ensina que se somos discípulos de Jesus, precisamos estar unidos a Ele e ao Pai, comprometidos com a construção do seu reino de vida. Para isso, é preciso acreditar neste projeto, acreditar que ele é possível, ter fé. Conseguimos isso mediante a oração, pois ela nos une a Deus e nos capacita na construção do seu reino de justiça, de paz, de amor e fraternidade.